do Senhor, juventude, tudo bem com vocês? Nós chegamos ao final de mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2024, e eu quero saber como estão as expectativas de vocês, hein? Olha, Vitória, não sei você, eu vou falar por mim. Eu tô muito empolgada para essa lição, é a nossa última lição do trimestre. Tivemos muitos ensinos transformadores, aprendemos sobre doutrina, foi realmente incrível, né? É verdade, e falando de todas as lições estudadas nesse trimestre, quero lançar um desafio para vocês. Colocar aí no chat qual lição mais te impactou. Eu vou dar um tempinho aí para você pensar e colocar no chat, tá bom? Tempo! Vitória, tô vendo aqui que nosso tempo acabou, né? Acabou! Será que eles responderam no chat qual foi a lição que mais impactou eles? Eu vou falar a minha. Espero que sim, eu também quero falar, mas pode começar. Tá, a lição que mais impactou esse trimestre foi sobre os jovens que se mantiveram firmes à doutrina. Que a gente viu, né, exemplos de vários jovens da Bíblia, ouvimos muitos testemunhos também e foi muito impactante pra mim. E a que mais me impactou foi a doutrina do amor ao Senhor, porque a gente aprendeu de fato como amar e demonstrar esse amor pelo Senhor e pela obra do Senhor. Então, essas foram as que mais me impactaram. Então, eu já vou pedir para você curtir essa aula, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam da palavra de Deus, né, Larissa? Isso aí, se você for aluno da EBD, já coloca seu nome no chat, Sim. a sua presença. Se você é um visitante aqui no nosso canal, Se apresenta, por favor. seja muito bem-vindo. Coloca seu nome também no chat, nos comentários. Nós queremos te conhecer, queremos saber de onde você é. Se inscreva no canal, porque nós temos aulas para todas as idades e aqui nesse canal nós temos aulas adiantadas da revista da CPAD. Pois é, então já vamos ficando por aqui, porque eles querem assistir a aula de hoje, né? Sim. E nós também, porque a gente já sabe que o que, Vitória? Que hoje vai ser forte! A paz do Senhor, juventude! Glória a Deus, essa aula vai ser forte. Vocês já perceberam aí, vocês perceberam, né? Nós vamos nos apresentar aqui, para quem ainda não nos conhece. Eu sou Cristina, Deus abençoe vocês. Se prepara. Eu sou o Hércules, gera expectativas. E aí, juventude, eu sou o André Lima e vamos junto. Reginaldo, estamos juntos para crescer. Glória a Deus. Então, vamos orar agora? Diácono Hércules, você ora? Vamos lá, então. Oro sim. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui meditando na sua palavra. Nos ajude, meu Deus, a falar, meu Deus, daquilo que é concernente, meu Deus, o seu coração. Que o Senhor, meu Deus, nos dê a capacidade, sabedoria para poder, meu Deus, falar, meu Deus, aos corações e que gere frutos, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, no decorrer dessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha o título dessa lição. É forte. A igreja não sobrevive sem doutrina. Eu até grifei aqui o meu não, tá? Porque não sobrevive sem doutrina. Verdade. O que esperar dessa aula, juventude? O que esperar, Diácono Hércules? Presta. André, não tem como. Presbítero Reginaldo. Fechamento, né? Não tem. Fechamento É a com última chave de ouro. aula do trimestre. E as demais foram maravilhosas, né? Agora, fechando o trimestre, a igreja não sobrevive sem doutrina. Lê pra gente aí, presbítero Reginaldo, é o texto principal da lição. Texto principal da lição. Vamos lá, juventude. É forte, hein? Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tito 2, 6, 7. Glórias a Meu Deus, Glórias a glória a Deus. Deus. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. E aí? Qual é o nosso exemplo? Já, só por aí, já dá o tom. Olha aí, olha só, Diácono Hércules, o que traz esse resumo da lição? Lê pra gente esse resumo da lição aí. A igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Fala, a mentira. O que é isso? A mentira de quem? A mentira do diabo. Ele é o
pai da mentira. E quando a gente traz aqui falando, Diácono Hércules é algo muito forte, o crente de um modo a agradar a Deus. Mas e se eu tô assim, não é uma mentira, sabe, André? É só assim, eu omito uma coisa, eu deixo de contar aquilo integral. Existe essas coisas entre crentes? Dá uma atualizada. Presbítero? Dá para só assim contar meias verdades? Existe isso? Não tem condição. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, né? Então nós precisamos. Mas quando eu vejo esse título aqui, a igreja não sobrevive sem doutrina. Mas as coisas mudaram, era naquela época de Jesus, não é isso, Diácono? Naquela época era assim. Hoje é diferente, né? Pode falar, a Bíblia agora mudou um pouquinho, né? Ela tá um pouquinho assim ultrapassada, tá? Novos tempos, Novos né? tempos. Modernidade, Não é, Mas né? esse Deus imutável, né? A doutrina dele também é imutável. Né? Se temos um Deus que não muda ao longo do tempo, a sua doutrina também é aquela que era lá do início, é a mesma hoje. É verdade. Ela tem que prevalecer. Então, por isso que a igreja não pode viver sem a verdadeira doutrina. Ela não pode ser distorcida, né? E o engraçado é que em todo segmento da sociedade tem doutrinas e tem regras. Mas quando eu chego na igreja, eu quero viver as minhas doutrinas, as minhas regras. Não quero estar sujeito a uma doutrina. E a sã doutrina. É o fundamento, né? É o fundamento. O fundamento de Deus ali não se muda. É verdade. Então, o que era na época de Jesus não mudou nada da palavra de Deus para a nossa época agora, juventude. Continua a mesma palavra. A mesma Então, palavra. nós precisamos ir morar no céu lembrando disso. É a mesma palavra. E o nosso texto bíblico é algo, assim, maravilhoso. Olha o que ele nos diz. A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e hoje eu vou fazer o texto bíblico com vocês, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 21. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneus e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. Até a próxima. Esse texto de 2 Timóteo 2, 14 e 21 é forte. André, fala pra gente aí. É verdade. Ele assim, traze estas coisas à memória. Já começa alinhando expectativa, né? Que precisamos trazer à memória toda essa doutrina, o que o Senhor tem a nos falar, o que o Senhor tem a nos dizer. E outro ponto que eu coloco assim, evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Meu Deus. Irmãos, é muito sério, né? A nossa responsabilidade como servos do Senhor. Não tem como brincar, né, Reginaldo? Não tem como. A doutrina, você não pode brincar com ela, você não pode distorcer ela só para, né? E aí a gente vê a nossa responsabilidade. Assim, lá no capítulo 18, no versículo 18, diz assim, e perverteram a fé de alguns. Existem pessoas dentro da igreja distorcendo, e assim, pelo que ele traz aqui, são pessoas, inclusive, que têm conhecimento. E é desde sempre isso, né? Exato, que a gente vê na Bíblia, que é desde sempre. Tem conhecimento, influência, né?
Atrai Exato. pela sua didática, pelo seu falar. E vem com roupagem de piedade, De né? piedade, Meu de Deus. piedade. Ganha roupagem, confiança através da sua ganha. roupagem de piedade. Exatamente. Exato. E pra você ter ideia, o assunto que o irmão André disse era um assunto extremamente importante. Quando o Paulo fala isso daí, que eram os irmãos dentro da igreja. Olha só, eles Dentro saíram da da igreja, presbítero Reginaldo e irmã Cristina, e começaram a dizer bem assim, ó, Jesus, a ressurreição dele não existe. E eles saíram dentro da igreja. Eu vou agora dar uma alfinetada. Quantos dizem que os dons cessaram? Meu Deus. E cessou? Mas sai de dentro da igreja. E pior que tem muita gente que segue, né? E o Instagram é cheio de seguidores, Isso o YouTube aí. é forte. E às vezes o cara tá lá, Assembleia de Deus, né? Uhum. Pentecostal, mas tá seguindo um cara que não crê. Meu Deus. Meu Deus, forte, hein? Sério. E ó, você Temos que falou tomar cuidado. do versículo 18, eu vou Isso. falar do 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são Olha aí. seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aí a gente vê a verdade da palavra de Deus, ela nos aparta da iniquidade. Então, quando eu tô firme aqui, ó, nessa palavra, Isso aí. acabou. Então, assim, eu não tenho para onde fugir. E é o que diz aqui, o firme fundamento de Deus permanece. E Deus, ele já nos deu a palavra dele. A revelação completa de Deus está na sua palavra. A gente não precisa inventar nada, né, Reginaldo? Já está ali, ó. E os princípios bíblicos, os princípios divinos são bíblicos, né? E são imutáveis. E não isso aí. muda, porque o nosso Deus não muda. É um Deus imutável. É um Deus que não muda. Então não tem, por mais que a tecnologia ou a ciência avance, não tem como relativizar ou flexibilizar para atender o egoísmo ou hedonismo Não tem. da sociedade. A palavra de Deus, ela corta reto. Por mais que as pessoas querem, não tem como relativizar ou flexibilizar. A palavra de Deus é esse caminho. Ou você entra por ele, ou você estará errado. Perfeito. Não tem outra medida, outro caminho. É esse o caminho. Quem quer entrar por outro caminho, porque não consegue ou não tem condição de seguir o que a palavra de Deus diz, ele propõe o quê? Doutrinas, conceitos que atendem o seu prazer e o seu pecado. Meu Deus. Então ele acaba partindo por esse caminho, que é pecado e que é errado. Mas a regra é única, é clara e é imutável, porque vem do próprio Deus, que é eterno Aleluia. e Glória a imutável. Deus. E a gente Muito vê bom. o caráter de Deus o tempo todo na Bíblia, né? E na própria revista trouxe Salmo 19:1, que diz: os céus declaram a Olha glória aí. de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o tempo todo, é o caráter de Deus aqui fluindo, né? Então, juventude, nesta manhã, em nome de Jesus, se levanta, se posicione, tenha intimidade com Jesus, procure a Jesus, porque como que eu quero ter uma intimidade com alguém que eu não procuro? É isso Que eu aí. não busco. Como está o seu devocional? Nós estamos num mês propício. Nós estamos no mês de jejum. Nós estamos aí com vários desafios para toda a juventude. Então, se desafie essa manhã. Muda, se posicione para mudar de vida, para seguir a doutrina real, verdadeira de Cristo Jesus. Não doutrinas que você... Porque tem muitos jovens sendo doutrinados pelo Instagram, pelo YouTube. Então, o que é isso? Pelos coaches. Pelos coaches. Misericórdia, vamos focar em Cristo Jesus. Se tem um lugar que nós precisamos estar doutrinados, é aqui, ó, É isso aí. com a palavra de Deus. Então vamos firme, caminhar avante em Cristo Jesus, juventude. Vamos se posicionar nesta manhã de domingo. Vamos nos posicionar para Cristo Jesus, vamos olhar para a cruz, vamos estar firmes junto, Glória a caminhar Deus. firmes em nome de Jesus. E outra coisa, irmã Cris, aquilo que a revelação bíblica considera como pecado, permanece sendo pecado. Meu Deus. A lei divina não pode ser revogada e ajustada aos interesses humanos. Se lá atrás, no século início primeiro, a Bíblia condenou esse tipo de atitude, esse tipo de ato, esse tipo de relacionamento, esse tipo de vida, ainda hoje, ainda que os tempos mudaram, século 21, continua sendo pecado, porque a Bíblia não mudou e não mudará para atender os Aleluia. interesses da sociedade corrompida pelo pecado.
Então não existe, como a gente falou lá no início, né? Não existe esse negócio de omitir, de não contar a verdade toda. Não existe. Não existe. Verdade é verdade, mentira é mentira, e mentira é pecado. Exatamente. Ah, mas eu menti pra não ficar mal, ou eu menti pra não ficar numa situação. É mentira. E aí é que tem, como cristão, que se posicionar firme, haja o que houver. Né? Nós, como cristãos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, como é que a gente tem se portado? Fazer a diferença, Porque né? a palavra de Deus, a gente acabou de dizer que ela é imutável, ela não muda. A sã doutrina, ela é sã doutrina, vai continuar sendo sã isso aí. doutrina. E aí a nossa firmeza no posicionamento tem que ser em qualquer lugar, mesmo que isso nos custe alguma coisa. É verdade. Né? Eu tava Até falando... o emprego, né? Exato. É isso Até o emprego. Eu estava ministrando esses dias para os teens, eu estava falando justamente de posicionar. Né? Posicionar dentro da igreja é fácil, agora posicionar na sua rede social, posicionar na sua escola contra uma atitude que você está vendo que não condiz, né? É difícil. É verdade. É difícil. E assim, é importante a gente falar um pouco, ainda mais do contexto de faculdade. Porque o que acontece? Os jovens, às vezes, por exemplo, Reginaldo, sai da faculdade, chega em casa, deixa os livros lá. Mas tem um livro que nunca pode sair pelo meio da mente e do coração, que é a Bíblia. Exatamente. E às vezes o que acontece? A Bíblia está lá do lado, juntamente com o livro. Sai para a rua, o linguajar muda. Meu Deus. É verdade. A roupa muda. As amizades mudam, porque o livro está sendo comparado com A qualquer outro. aceitação muda, né? A aceitação muda. Misericórdia. A gente se cala no momento que era para falar. Exatamente. E nós não devemos discutir, nós devemos falar em cima da Bíblia. Né? Nós precisamos entender isso. Ah, Mas eu vou lá pra faculdade e eu vou peitar o professor. não, aí você já está sendo desrespeitoso, já está saindo de um campo que não é o que Cristo Princípio quer da para você. autoridade. Não, Não, isso aí- aí. Eu preciso falar sim, mas pautado na Bíblia. E assim, Cris, não é o quanto a gente fala, é o quanto a gente dá espaço para o Espírito Santo de Deus falar. E às vezes a nossa vida, né? Às vezes não, a Exato. nossa vida, A às nossa vezes vida a gente fala. calado, ela fala mais. Exato. Então, assim, não adianta você ir lá brigar com o seu professor sobre alguma coisa que está errado, se a sua postura na escola não condiz com o que você está falando. Né? É isso aí. E, assim, falar, Isso todo é mundo forte. fala. Né? Agora, quantos estão cheios do Espírito Santo de Deus e deixando ele falar? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, não é o quanto você fala, o quanto você é eloquente. Né? Agora, nós precisamos buscar diariamente a presença do Espírito Santo. Aleluia. E como é que eu busco diariamente a presença do Espírito Santo? Conhecendo ele. Como? Lendo a palavra, É isso aí. né? Estudando a palavra. Por isso que a gente fala tanto para os jovens, assim, para ler o devocional, para ficar atento, para não perder esse momento, porque assim, o crente precisa ter constância. Né? Isso. Paulo mesmo fala que a gente não pode viver assim, a gente tem que tentar ser o máximo constante possível. E por isso que a gente fala, leia a palavra de Deus, porque aqui é a nossa fonte verdadeira, né? E é onde o Espírito Santo ministra no nosso coração. E outra coisa também, né, irmãos? Para eu poder falar com o meu professor, com outras pessoas, antes que eu fale, o meu testemunho, o meu exemplo de vida, durante esse período em qual eu não falei, já tem que falar por mim. Tem que estar gritando. Já tem que estar gritando, porque quando eu abrir a boca, não, ele tem autoridade para Isso falar. aí. Ele não se junta, ele não compartilha vídeos pornográficos, ele não apoia certas atitudes, ele não participa em determinado local. Realmente, esse livro que ele fala que é a Bíblia, realmente ele segue. Então, quando eu abrir a boca para falar acompanhado do Espírito Santo, vai haver convicção e vai haver transformação, porque o Espírito Santo Aleluia. convencerá. Agora, se eu não tenho testemunho, eu não tenho exemplo de cristão, as minhas notas não são boas, eu colo, eu não aprendo, eu dou mau testemunho, como eu vou poder testemunhar e Meu falar do amor Deus. de Cristo? Meu Deus. Então, as minhas atitudes, as minhas convicções têm que mostrar, antes que eu abrir a minha boca, a pessoa tem que chegar, não, ele é diferente, a postura é diferente. Não, esse vídeo não passa perto dele não, porque ele é diferente. A postura dele é diferente, a fé dele é diferente. Vamos para lá. Então, assim... Não conta piada perto dele, não, conta imoral. piada. As pessoas respeitam o cristão. As pessoas sabem quem é o cristão. Aquele cristão que tem a sua fé fundamentada no fundamento que é Cristo, o mundo, ainda que jaz no maligno, ele percebe e respeita.
Então nós precisamos ter postura onde é que nós estivermos, como farol, para que Cristo seja glorificado através de nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E a gente viu aqui na lição também o fundamento eterno. Exato. O fundamento eterno de Deus. Gente, é sério isso, juventude. Eu falei que essa lição ia ser forte. E por que eterno, né? Porque, exato, esse Deus... Não acontece no meu tempo, André, meu tempo, eu quero casar, e aí? Esse Deus que o tempo não consegue colocar ele, né? Ele vai além do tempo. Ele é antes de todas as coisas. Ele já A gente está acostumado a colocar Deus numa Deus caixinha, numa caixinha, né? Esse mesmo Deus que o tempo não consegue contê-lo, é esse mesmo Deus que a sua verdade também é eterna. Né? Antes de todas as coisas, já existia a verdade de Deus absoluta ali. Eu né? peguei o Salmo 92, que a lição trouxe também, que fala assim, ó, antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória a Deus. Meu Deus, é forte demais. Glória a Deus. É mesmo, Então não limita a Deus. Não limita Deus. Nós temos limitado, juventude, vocês têm limitado. Ah, mas não vai para frente. Eu tô orando há tanto tempo para casar, porque a juventude, né, ela flora, vai chegando uma idade que ela flora para casar. Procura as coisas de Deus, faça as coisas do reino primeiro. Né? Buscai. A palavra já disse pra gente buscar. Então busca enquanto você pode, vai buscar. Deixa que as outras coisas Deus vai te sustentar. Deus vai realizar. Não é o seu tempo. Deus não está fechado nesse tempinho nosso. Exatamente. Deus não tem esse 24 horas aqui, vou fazer isso, porque senão vai acabar esse dia. Então vou fazer. Não é assim. Deixa Deus trabalhar. Coloca verdadeiramente as coisas na mão de Deus, porque a gente coloca segurando. Então lembre que o fundamento de Deus é eterno. Acabou. Acabou. Um dia para ele é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia, porque está acima do Cronos, está acima. Atemporal. Então... Acima. Por isso é eterno, mas também é firme. Exatamente. E esse fundamento firme. O que a gente pode falar um pouco desse fundamento firme, Diácono Hércules? Por exemplo, nós aprendemos muito com a Escritura, né? Nós falamos desse fundamento eterno e fundamento firme. O que é um fundamento? Quando nós vemos em Gênesis, logo no capítulo 1, nós aprendemos muitas coisas. Como nós estamos falando de fundamento eterno e fundamento firme, primeiro Deus ele vai criando as coisas e depois nos outros dias, por exemplo, se nós fôssemos dividir, por exemplo, de tríade, as primeiras coisas que Deus cria logo no início, depois ele bota o fundamento, depois ele vai botando as coisas. Depois, no 6º dia, ele cria o homem, ou seja, o seu fundamento, antes de você entrar, o seu fundamento primeiro tem que ser criado por ele. Por exemplo, como a irmã Cristina disse, irmão André, os jovens estão querendo casar, mas será que o fundamento já é sólido? Quando Adão vem, já está tudo preparado. Será que o coração da moça ela está esperando em Deus? Ou ela está querendo ultrapassar o processo? Exatamente. Ou será que ela está sendo firme, né? Resistir à pressão da própria natureza. Exatamente. Será que esse fundamento dela está firme? E o engraçado é que Adão, quando ele chega ali, ele já tem a capacidade de dar um nome a todas as coisas, porque Deus criou ele dessa forma. É lindo isso, né? E assim, o jovem, ele tem que aprender que mesmo que o fundamento dele ali ele ainda não está com a sua Rebeca, ou ali a moça ainda não encontrou seu Isaac, mas guarde firme o seu fundamento. Isso aí. Glória a Deus, juventude. Nesse primeiro tópico, nós vemos que os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas contribuem para firmar a nossa fé em Deus, não é verdade? Que estejamos firmados nas doutrinas bíblicas e não venhamos a cair na apostasia. Por acaso alguém disse apostasia? Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Igor Pedrosa e bem-vindo ao quadro Curiosidades Bíblicas. Pessoal, na atualidade nós temos visto um tempo de muita apostasia. Essa palavra vem do grego apostasis
e significa um abandono consciente e premeditado da fé cristã. Ou seja, na atualidade, estamos vendo um tempo de muita infidelidade às doutrinas bíblicas. Ao lermos o Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo de Israel várias vezes apostatou da fé. Mas Deus, que é rico em misericórdia, levava os profetas a denunciar ao povo o seu pecado. Ou seja, Deus queria conduzir novamente o seu povo à sua presença. O que eles faziam com os profetas? Perseguiam eles. Mas, como os profetas eram muito fiéis, eles continuavam firmes no seu chamado e no seu propósito. Da mesma maneira é a nossa juventude. A gente tem que ser firme no nosso chamado e no nosso propósito e denunciar os pecados da nossa geração para que nós não sejamos uma geração de apóstatas. E como a gente faz isso? Com o ensino confrontante da Bíblia. Paulo foi muito incisivo quando ele ensina Timóteo a doutrinar a igreja, para que eles não fossem seduzidos por falsos ensinos e então apostatassem da fé cristã. Atualmente é a mesma coisa. As pessoas estão caindo nas garras do inimigo porque ninguém que tem algum ensino fiel da Bíblia chega até eles. Então, para combater a apostasia, a gente precisa investir no correto ensino bíblico. Como diz o nosso próprio mestre Jesus Cristo, as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Pessoal, esse foi o Curiosidades Bíblicas de hoje. Então, bora de volta para a aula. Tchau! A revista também nos fala sobre desmascarando os mentirosos. E sabe o que mais me chamou a atenção? Que esses mentirosos, eles não estão fora da igreja, eles estão dentro. O presbítero Reginaldo até já deu uma palhinha sobre isso. Eles estão dentro da igreja. E é triste a realidade desses mentirosos. Fala um pouquinho pra gente, Diácono Hércules. O texto, olha só, Provérbios 6, versos 16 e 17, vai dizer que uma das coisas que Deus abomina, a última, que é a sétima, e fala que é aquele que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E ele compara isso daí, em Isaías 14, Ezequiel 28, vai comparar com o próprio diabo. Meu Deus. Que a natureza de quem faz isso, irmã Cristina, é comparado com o próprio diabo. Misericórdia. E engraçado, eu percebo, Diácono Hércules, que às vezes a gente acha que quem matou, nossa, é feio, né, presbítero? Matar, ele matou. Quem roubou, André, não é feio, vai pro inferno, roubou. Mas quem mentiu, a nossa Bíblia fala também, em Apocalipse 22:15, diz assim, juventude: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. A mentira? Olha aí. A mentira. Então, não está colocando aqui que quem matou é pior do que quem está mentindo. Porque quantas mentiras matam a pessoa emocionalmente? E tem pessoas que ficam tão feridas que vai até para o físico dela, por causa de uma mentira. Mas nós vemos também a mentira, né, no contexto da primeira igreja de Atos, onde os milagres eram, né, presentes. Ananias e Safiras mentiram. Meu, foi e forte. a consequência é o quê? Morte. Morreram mesmo, foram fulminados. Morte. Consequência da mentira. E o mentiroso, né, ele rejeita a verdade de Deus. Se ele está mentindo, né, ele está indo contra toda a verdade de Deus. E o pior disso é que as consequências para essa pessoa não é só para ela. Essa consequência vai, inclusive, na própria família dela. Irradia, porque a mentira faz isso, né? Nós vemos a consequência da mentira lá no Éden, né? Isso. Irradiou para toda a humanidade, né? Até hoje. Até hoje, as consequências da mentira, do pecado ali, ó, todos nós colhemos. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o que João 8,44 diz, muito forte. Vós tendes por pai ao diabo,
E Misericórdia. quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Misericórdia. Meu Deus. E é isso daí, pai da mentira. E quem conta mentira? Filho do diabo. Meu Deus. Mentirinha, ligados, né? gente? Mentirinha Deus tem pequenininha. misericórdia Filho da do gente, diabo. né? É isso aí. Passivo do fogo do inferno. Mas aí, agora uma pergunta aqui para nós. Uma pergunta para nós. Tem um escape aí para os mentirosos? Será que tem? Olha, Será que tem um escape para os mentirosos? a Bíblia sempre diz assim, ó, aquele que confessa Eita glória! e deixa, alcança misericórdia. Glória a Esse Deus, Deus É o Deus. poderoso, esse Deus que o tempo não consegue segurá-lo, é um Deus também misericordioso. Se de verdadeiramente confessarmos os nossos pecados, né, e se arrepender, e largar, e deixar, a gente alcança misericórdia. Esse é um processo que a gente precisa do Espírito Santo de Deus nos ajudando nesse momento. É isso aí. Então se posicione nessa manhã, juventude. Larga, confessa, se arrependa, se Glória a Deus. arrependa, se arrependa. Ah, mas eu não consigo sozinho, não tenho isso? Você não está sozinho. Procure a sua liderança, procure os seus pastores, mas não fique aí nesse lamaçal do seu pecado. Não fique com esse bichinho de estimação chamado pecado do seu lado. Sabe o problema da mentira? O problema da mentira é igual o abismo de outro abismo. A mentira chama outra Chama mentira. outra. Porque aí eu vou contar a mentira para Reginaldo. Só que aí Reginaldo vai contar para Cris, aí eu vou defender essa mentira, pode ser que aumente mais essa mentira. E aí daqui a pouco eu acostumo a viver, Na aí daqui a mentira. pouco eu acostumo apostatar da minha fé. Porque o que é a apostasia da fé? Olha, a apostasia da fé é você decidir não acreditar mais Abandonar, na verdade. né? Abandonar. Meu Isso é uma decisão própria. Você que toma essa decisão. Você passa a apostatar da Misericórdia. fé. Porque aí a sua vida se torna uma vida de mentira, a sua vida passa a girar em torno de todo um cenário que você constrói, que na verdade é o Espírito Santo de Deus já está longe disso. O inimigo já te laçou, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre o laço do passarinheiro. Eu acho que eu já contei isso aqui, né? Não sei quando você pegava passarinho antigamente, Reginaldo, tem que fazer com visgo de jaca, né? E assim, o laço do passarinheiro, o laço do pecado e da mentira, é assim, ó, quando o passarinho tentava sair do visgo, aí que ele ficava mais preso. Quando você vive uma vida de mentira, você cria um laço para você mesmo. Você mesmo está criando um laço. Isso aí. E aí depois você cai nesse laço, você cria outro laço, daqui a pouco você está todo preso no pecado, de Meu tal Deus. forma que para sair daí isso é só, de fato, pedindo muita misericórdia do Senhor, confessando e largando. Mas você percebe que vai criando uma bola de neve assim, que Deus tem misericórdia da gente. Por isso tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Né? Porque eu estou ouvindo muitos pastores na internet, tem que ter muito cuidado. Você tem que seguir a doutrina de Cristo Jesus. Exatamente. Então, cuidado com quem você tem seguido, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado, juventude. Gravidando de teologias, né? É isso aí, É muito porque perigoso. aqui trata de dentro da igreja. São mentiras dentro da igreja. Eu já ouvi uma frase assim, nossa, fala tanta mentira que a mentira se torna uma verdade. Mentira não se torna verdade, isso é uma enganação maligna também. Não se torna, mentira é mentira. Exatamente. Então, cuidado, porque aí vai acontecer isso, André. Vão apostatar da fé, de tanto ouvir, de se engravidar de mentiras. E isso é muito arriscado. E agora também eu vejo sobre vida moderada. O que será isso? O que será essa vida? Viver uma vida moderada. Vamos ver o que é isso aí? E aí, jovens, hoje a gente vai descobrir se vocês sabem como é viver uma vida moderada. Então, bora lá! Então, pra mim tem dois sentidos. Um sentido que é do mundo. Então, como seria do sentido do mundo? Seria a gente viver assim, como posso dizer, bem com o mundo, bem com as pessoas e essas coisas. Mas pra mim, do jeito cristão, é a gente seguindo as normas de Cristo, amando a Jesus, vivendo com Ele. Então, pra mim, essa seria uma vida moderada com Cristo. Vivermos uma vida moderada
precisamos, assim como Jesus ensinou para Marta, nos preocupar com apenas uma coisa, que é disciplina com Deus. Se tivermos disciplina na leitura diária, compromisso com os cultos, sermos abundantes nas obras do Senhor, de todo o resto é Ele que cuida. Uma vida moderada. Uma vida moderada é uma vida sem extremos, sem que você extrapole para um lado ou para o outro. Como andar de uma forma reta, de uma linha reta, sem você passar muito para um lado nem para o outro. Buscando através da palavra de Deus, termos equilíbrio e sermos sóbrios em tudo, em toda obra, seja na nossa vida particular, nossa vida espiritual, nosso trabalho, em tudo, sempre colocando o amor a Deus acima de todas as coisas, dando a prioridade absoluta às coisas de Deus, pensando e tendo a extrema certeza de que nós somos moradores do céu e tudo que estamos vivendo passageiro e fazendo tudo para a glória de Deus. Eu acho que esse é o segredo. Como viver uma vida moderada? A gente tem como exemplo básico da nossa fé, como a gente é cristão, seguir a Cristo. Então, na minha opinião, viver uma vida moderada é viver uma vida como Cristo viveu. Como Cristo viveu? Amando o próximo, compartilhando bem, amando a Deus acima de tudo, obedecendo a Deus acima de tudo também, como Cristo obedeceu a Deus. Então, generalizando, resumindo tudo, viver uma vida moderada, viver uma vida como Cristo viveu. Vivendo uma vida moderada. Uma vida moderada. O crente salvo em Cristo é chamado para viver uma vida moderada. E as condições necessárias para que ele alcance isso está onde? Na nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem vários trechos, né, aonde nos leva a esse porto seguro, a viver essa vida moderada, a essa vida de paz, né? Mateus 11, 28 já fala, né? Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Então, por aqui você já começa, deixando o seu fardo, deixando a sua ansiedade, as suas preocupações e descansando em Jesus, tendo essa vida moderada. Então, moderação. O que é moderação? Você sabe o que é moderação? Vocês sabem o que é moderação? Pegou, hein? Eu vejo como algo assim, equilibrado, moderado. Eu vejo também uma tranquilidade. Quando você fala, opa, vamos pensar aqui para fazer as coisas. Como uma mansidão, moderado, uma mansidão. Sensato. O dicionário traz para a gente mansidão. Aí. E o que é mansidão? Mansidão? Tranquilidade, vamos pensar assim, mansidão, equilíbrio. A mansidão, ela está lá em Gálatas 5, né? Que é um fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. Glória a Deus. Então, o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, mansidão. E o crente, através do Espírito Santo, ele é convidado a ter essa vida de paz, de alegria, de mansidão, deixando de lado os embaraços, deixando de lado o pecado e buscando em Jesus. Então quer dizer que vale a pena, então. Vale a pena. E quando você é manso, e quando você busca essa mansidão, os conceitos, os jargões mundanos, as palavras mundanas, o temperamento mundano, né? No trânsito, no colégio, em casa, deixam de existir em nossa vida, né? Mas eu consigo sozinho isso? Não conseguimos, né? Porque o único que convence o homem da justiça, do juízo do pecado, é o Espírito Santo. Eita, glória! E se a nossa vida for alicerçada no Espírito Santo, nesse fundamento eterno, teremos essa vida de paz, de tranquilidade. E as pessoas verão isso em nós, né? Aleluia. Ali tem uma pessoa tranquila, mansa. Verdade. O seu falar, a sua postura é diferente. Não sai da sua palavra boca torpe, não sai nada que ele promova dissensão, contenda, maledicência, mas tudo que sai da boca dele promove edificação, promove cura, promove paz. É isso que o Espírito Santo promove em nossas vidas, juventude. Promove em você que nos ouve nessa manhã. E ele bate incessantemente, todos os dias no seu coração, procurando essa comunhão, procurando essa paz, procurando caminhar com você. Se você ainda não ouviu essa voz, não ouviu ainda ele bater no seu coração, você tem levado uma vida arredia. Mas esse Espírito Santo que nós falamos nessa manhã, todos os dias ele procura esse relacionamento com você e trazer a você esse fruto do Espírito para que você encontre paz. Aleluia. Glória a Deus. É uma vida comedida, né? Verdade. É pensar antes de falar. Na verdade, é orar antes de falar.
Porque quantas vezes vem assim, a pessoa pega e fala, mas apertou meu calo, não pisa no meu calo, se pisar, eu dou um boi para não entrar, não tem uns negócios assim, e dou uma boiada para não sair, não é assim. Eu sou crente, mas meu braço não é crente, não. Isso! Então, assim, é a hora de ter uma vida moderada. É a capacidade do crente agir com autocontrole em todas as circunstâncias da sua vida. E aí é obra do Espírito Santo. Aí é só com ele. Tem jeito não, né? Exatamente. Se pensarmos assim, o cristão moderado, ou manso, como o presbítero Reginaldo disse, é uma árvore. É isso aí. E o fruto, ele dá nas situações mais complicadas. E é esse fruto que nos faz amar os nossos inimigos. Que entra o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. É verdade. E olha o que diz em Tito 2:6 para a juventude. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Olha aí. Não sou eu, é a Bíblia. E jovem tem um negócio de, assim, falar logo, tá naquela empolgação, então é hora... Estupim curto, né? Isso, estupim curto. Não, há muitos anos que eu não ouço esse ditado. Revelando a idade, hein? Então é isso aí, é pensar, é orar, e é obra do Espírito Santo. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É obra do Espírito Santo. É uma luta todo dia. Vamos lutar. Quando o Espírito Santo vem, a gente começa a cumprir a Bíblia em nossa vida, né? Quando você ouve, você dá outra face. É isso aí. Você caminha mais uma milha. Você ouve, às vezes você está até com a razão, mas você segura para não propagar um mal maior, trazer contendas no meio da igreja. Então, e isso não é só para a juventude, não é só para um grupo seleto, isso é para todos nós. Cada dia pedindo a Deus que o fruto do Espírito ele seja abundante em nossa vida. A paz, o amor, a alegria, a mansidão, a temperança, a longanimidade, porque contra essas coisas não há lei. E todos os dias precisamos buscar com todas as forças para alcançar essa estatura de varão perfeito, tendo esse fruto em nossas vidas, para que as pessoas que perecem, né, na criminalidade, nas drogas, na prostituição, através desse fruto, dessa paz, eles consigam enxergar Cristo em nós. Glória a Deus. E é engraçado que a moderação, ela não é algo para você sentir, eu sinto que eu sou moderado. Não, né? Verdade. Os próprios exemplos que a gente está dando aqui sobre moderação. Moderação é um processo de viver aquilo. Então, eu preciso viver constantemente com o Espírito Santo de Deus do meu lado. Porque se eu quero viver uma vida moderada, né? Porque eu não vou sentir uma vida moderada, eu tenho que viver uma vida moderada. Porque percebe que é na minha atitude, né? É na minha atitude. Então, né? Foi tudo que a gente colocou aqui. É uma forja diária, né? Não é? Então, o Espírito Santo de Deus também tem que ser uma busca constante e diária para nos fazer sermos pessoas moderadas em toda a nossa maneira de viver e agir, não é verdade? Amém. Agora, juventude, se liga na dica do pastor Jairo. Olá, jovens. Falando um pouco sobre a moderação como fruto do Espírito, né? Que pode ser classificada como a mansidão, como temperança, né? É aquela qualificação de refrigério espiritual que o Espírito Santo traz ao crente, em que ele é motivado a manter os seus impulsos sob controle. É quando ele sabe viver uma vida moderada, controlada, em todos os aspectos da vida, né? Ele não é alguém que é controlado, levado por qualquer vento de moda ou conceito, não é alguém ligado ao modismo. O cristão é alguém que tem uma natureza própria, uma personalidade própria. Então ele não é influenciável, ele influencia. Ele não é alguém que os gatilhos das emoções, das circunstâncias e das coisas adversas que acontecem, que o faz ficar para baixo, triste, ora sim, ora lá, ora cá. Não. O cristão mantém uma constante, né? Ele é firme, ele é constante, ele caminha por causa do dom ou do fruto do Espírito Santo, que é a moderação, que é uma obra do Espírito Santo que traz em nós, que produz uma qualidade de excelência, a fim de você suportar as dores, as dificuldades e viver uma vida tranquila.
Então a moderação é uma paciência, né? É uma temperança, é um controle que você tem a fim de você usar a linguagem, o relacionamento, as emoções para a glória de Deus. Deus abençoe você e que você possa aprender a viver uma vida moderada. Glória a Deus, coisa boa, tá vendo? Sempre o pastor nos dando dicas sábias aí. Então pega essa, juventude. E chegando no final, agora, você aí, juventude, eu quero que você coloque aí no chat o que mais te marcou dessa lição. Aí uma frase, uma palavra, uma frase, e nós aqui também. Vai lá, Diácono Hércules, uma frase aí do que te marcou nessa lição, fechando a lição. Olha, eu vou ficar com o que Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, verso 5, diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aí, André, uma frase, fala aí pra gente. Que esse Deus que nem o tempo consegue contê-lo, é o Deus que está desde o princípio de todas as coisas. Esse mesmo Deus, ele está conosco hoje. E ele consegue nos fortalecer, nos dar graça para termos uma vida moderada com ele. Aleluia. Ele está aqui, ele está presente. Está presente. E ele nos ajuda todos os dias. Presbítero Reginaldo. Juventude, por mais que vocês cresçam em sua área física, econômica, sentimental, sabedoria, tudo mais, nunca se esqueça que os fundamentos do Senhor são eternos, são imutáveis. Aonde você estiver, Ele continuará sendo a direção para a sua vida. Aleluia. Eu também vou no fundamento. O fundamento de Deus reflete a sua própria natureza. Olha aí. É tremendo. Essa lição, ela é forte, né? Então, juventude, se liga. Vamos junto, vamos caminhar. Não para, não desista. Por mais que seja pesado, difícil, coloca nas mãos dele e ele vai te ajudar a carregar. Mas nós vamos junto rumo ao céu. Amém. Nós estamos vivendo experiências extraordinárias durante esse mês e não fica só nesse mês. Se posicione e continue aí. Vai vir aí abril, vai vir maio e vamos continuar esse ano de 2024 para a glória de Deus. Glória Amém? a Deus. Cris, será que eles aprenderam mesmo? Vamos rodar umas perguntas para ver? Bora lá. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Luana e eu estou aqui para testar os seus conhecimentos e desempenho ao longo dessa aula. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual o propósito dos fundamentos divinos? Alternativa A. Contribuem unicamente para alcançarmos um relacionamento conjugal. Alternativa B. Contribuem unicamente para a prosperidade financeira e evolução pessoal. Alternativa C. Contribuem para afirmar a nossa fé em Deus. Tempo na tela para vocês responderem. Muito bem, jovens. Espero que vocês tenham acertado. A alternativa correta é a C. Contribuem para afirmar a nossa fé em Deus. Vamos agora para a nossa pergunta número 2. Há esperança para os que mentem doutrinariamente? Alternativa A. Sim, se houver arrependimento e abandono do erro. Alternativa B. Não, pois quem mente doutrinariamente merece ir para o inferno. Alternativa C. Sim, pois a mentira doutrinária não é relevante para a fé cristã. Muito bem, jovens. A alternativa correta é a letra A. Sim, se houver arrependimento e abandono do erro. Próxima pergunta. Quais as características do crente moderado? Alternativa A. Comedida em suas ações e palavras. Alternativa B. Comedida em suas emoções e exerce paciência. Ou alternativa C. As duas opções estão corretas. Tempo na tela. Comenta aí, hein, jovem? A alternativa correta é a letra C. As duas opções estão corretas. Então, o crente moderado deve ser
comedida em suas ações e palavras, comedida em suas emoções e exerce a paciência. Próxima e última pergunta. Segundo a lição, dentre as virtudes do fruto do Espírito, qual a que mais se aproxima do sentido de moderação? Alternativa A, amor. Alternativa B, temperança. Ou alternativa C, gozo. Tempo na tela. Muito bem, jovens. Se você respondeu a alternativa B, a sua resposta está correta. Temperança. Agora chegamos ao final do nosso quiz. Espero que você tenha respondido correto todas as perguntas e até a próxima! Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, juventude. Espero que vocês tenham acertado todas essas perguntas, mas chegamos aqui também num momento tão importante quanto, que é o momento de nós ofertarmos, né? Um momento de nós agradecermos a Deus por todas as ricas bênçãos que Ele tem nos feito. Está passando aí na nossa tela, né, esse espaço maravilhoso que nós temos aqui. Nós falamos do Espírito Santo em Cariacica. Temos um espaço aqui, irmãos, que Deus tem nos dado graça, um espaço que o povo tem se reunido, que a presença dele tem sido real aqui no nosso meio, não é verdade? E queremos te convidar para ser um dos valentes, que vai nos ajudar também a comprar esse espaço aqui. Amém. Peço que você oferte com o coração aberto, e eu tenho certeza que as ricas bênçãos do céu serão derramadas sobre sua vida. Não é isso, presbítero? Com certeza, glórias a Deus. Eu já faço parte dos valentes. Isso aí, e você, Hércules? Eu também. Aí, viu? Eu também. Glórias a Deus. E você? Vamos cantar, levaste a cruz, morreste e vive estar. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Vamos orar então para encerrar essa maravilhosa aula. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para te agradecer pelo privilégio, Pai, de mais uma vez aprender da Tua palavra, Pai. Que tudo que foi falado, foi aprendido aqui, Pai, possa permanecer em nossos corações, amém, nos corações dos nossos ouvintes, Pai, e que sirva para a mudança, para a transformação, que o fruto do Espírito, Pai, ele possa abundar em nossas vidas, Pai, que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito, Pai, e que o Senhor possa se agradar de nós, Pai, e contar conosco para essa maravilhosa obra que o Senhor nos chamou. Amém. Senhor Deus, toma toda essa juventude em Tuas mãos, aleluia, aquelas pessoas que nos assistem nessa manhã em Tuas mãos, faça as Tuas obras e glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Te agradecemos assim, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Tchau, juventude. Tchau, Deus abençoe.